Olá pessoal, esse é o podcast Saúde Mental em Foco. Somos um grupo de estudantes do curso de enfermagem do Centro Universitário Unifazam e produzimos esse podcast para a disciplina de saúde mental do 5º período, juntamente com os alunos e com a orientação da docente Ângela Gilda. Meu nome é Daniele Bianchi, sou aqui com minha colega Pamela Vitória. A gente está com o nosso convidado, o Fabrício Rosa, e a gente quer que você se apresente um pouquinho, Fabrício. Conta sobre a sua carreira, a sua atuação. Bem, boa noite, boa tarde, eu não sei que horas que vai passar, todo mundo. Eu sou Fabrício, sou policial rodoviário federal, trabalho na polícia há 23 anos. Nossa. Eu trabalho principalmente com enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Trabalho nas rodovias, as margens das rodovias tem uma concentração grande de motéis, casas noturnas, casas de show, prostíbulos, às vezes alguns postos de combustível, restaurante que aceitam essa prática. Então eu trabalho fazendo operações no Brasil todo, enfrentando essa situação que acontece nesses locais. Faço operações também de enfrentamento ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas. Aqui em Goiás é muito comum ainda o tráfico de mulheres, especialmente para a Europa, para alguns países do Oriente Médio. Então a gente realiza operações acerca desses pontos. Legal. Muito ótimo. Bacana. Bacana. O nosso assunto do podcast hoje é sobre a temática de grande importância, né? Que é o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse tema foi escolhido com o objetivo de informar, discutir, refletir os principais pontos da temática. Este é um tópico difícil, mas imagino importante para discutir e entender. Nesse episódio, vamos explicar e explorar o que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, como afeta as crianças e suas famílias e o que podemos fazer para prevenir e ajudar as vítimas. A gente quer começar com uma pergunta, né? Que para você, o que é o abuso sexual infantil? Como que se define? Quais são as características? Que às vezes as pessoas acham que não é, mas se enquadra, né? Sim, para você que vai ver esse vídeo após ser editado, é importante entender que existe um guarda-chuva que se chama violência sexual contra crianças e adolescentes. Dentro desse guarda-chuva existem uma série de possibilidades de crimes e de situações como essa. São duas principais, o abuso e a exploração sexual. O abuso é aquele que acontece dentro de casa ou relacionado às relações domésticas, às relações de confiança. Então, quando alguém adulto, um pai ou um padrasto, ou um vizinho, ou um primo mais velho, toca no corpo de uma menina ou de um menino, ele está abusando essa criança. Toca com o desejo sexual, com a intenção de satisfazer o seu desejo sexual. Isso é abuso. Então, o abuso tem a ver com romper as relações de confiança. As crianças, elas confiam nos adultos. Tanto é que quando elas vão brincar, elas imitam o que os adultos fazem. Elas perguntam para os adultos. Então, existe uma relação entre a criança e o adulto que é uma relação de confiança. E na sociedade também, uma das principais relações é a confiança. A gente confia que esse prédio não vai cair na nossa cabeça. Sim. A gente confia que eu vou estar no trânsito e o cara não vai me atropelar, vai seguir as regras de trânsito. A gente confia que as enfermeiras não vão nos matar quando a gente está lá dentro do hospital. Então, a confiança é muito importante. Sim. E aí, o que acontece? No abuso, a principal característica é o rompimento da relação de confiança. Isso vai ter uma série de consequências que vocês vão perguntar mais na frente. Essa é uma modalidade. Então, o que é o abuso? É quando um adulto, para satisfazer o seu desejo, rompe a relação de confiança e viola um corpo de uma criança e de um adolescente. É importante já aproveitar a sua pergunta para esclarecer o que é a exploração sexual, que parece com o abuso, mas não é igual. A exploração é quando um adulto também faz isso, mas com uma finalidade comercial. Então não tem uma relação de confiança, tipo um pai e um filho, um avô e uma neta. Já é o terceiro ali. Já é uma situação comercial. Então, dentro de um prostíbulo, uma menina de 15 anos é paga
para ter relação sexual. Então não é um pai e uma filha, isso é uma relação comercial, entende? Sim. Então, essa é a exploração sexual. Exploração sexual tem a ver com comércio, com pagamento, que às vezes nem sempre é dinheiro. É, às vezes, uma promessa. Por exemplo, você está num bairro pobre, uma menina periférica, negra, está esperando uma carona. Aí o cara fala, eu te levo lá para o centro se você deixar eu tocar no seu corpo. Isso é exploração comercial, exploração sexual comercial. Um menino pobre, um outro homem chegando nele e fala assim, eu te dou um presente, eu te pago uma passagem para tal local, se você tiver uma relação sexual comigo. Isso é exploração sexual, porque envolve o quê? Pagamento, brinde, presente. Já o abuso, não tem dinheiro, mas envolve a questão da quebra da confiança, entenderam? E aí tem uma série de outras modalidades envolvidas, especialmente ligada à exploração. Tráfico de mulheres, que é quando mulheres ou adolescentes são levadas para outros países. Na minha família isso aconteceu, infelizmente, é muito comum em Goiás, especialmente no norte de Goiás, para serem exploradas sexualmente. Turismo sexual, quando alguém vem para cá, por exemplo, vem para Caldas Novas, para Pirinópolis, para Chapada dos Veadeiros, e aí às vezes não está só interessado na cachoeira, na água quente, está interessado no corpo de uma adolescente. E às vezes o agenciador que vende a passagem, ou que vende o hotel, já fala, olha, se você vier, o hotel é tanto, mas você ainda pode ficar com uma menina, tantos reais. Então, isso é o turismo sexual. Então, você consegue compreender que dentro desse guarda-chuva, violência sexual, tem uma série de modalidades. Sim. E aí você perguntou de uma delas, abuso. Aí tem o abuso, a exploração, o turismo sexual, o tráfico de pessoas. E aí o que acontece às vezes é que a gente tem religiosos e políticos que chamam esse guarda-chuva de pedofilia. Mas, na verdade, não é. O guarda-chuva chama violência sexual contra crianças e adolescentes. A pedofilia é mais uma modalidade. A pedofilia é quando uma pessoa doente, que ela tem um transtorno mental, ela tem desejo sexual apenas por crianças e bebês. Esse é o pedófilo. Então, existem vários transtornos do campo da sexualidade. Tem gente que tem atração por animais, que é a zoofilia. Tem outros que têm atração por mortos, a necrofilia. Então, o cara que tem atração só por criança e comete esse ato, ele é um pedófilo. Entendeu? Então, você consegue entender o guarda-chuva violência sexual, e vocês serão enfermeiras ativistas dessa causa, eu acho. Com certeza. Tem várias possibilidades e o abuso é um deles. Um exemplo que se enquadra também é aquelas questões que a pessoa paga para a mãe, né, para estar fazendo a exploração sexual da criança, que existe vários exemplos disso, né? Sim. E essa exploração, e depois, em seguida, vem um abuso, que é o ato. Sim, na minha vida profissional, inúmeras vezes eu já convivi com casos assim. Às vezes eu tô num posto de combustível e encontro uma menina de 13, 14 anos na boleia de um caminhão. E aí eu ligo pra mãe, às vezes aí o cara fala que é namorada, para poder se proteger. E a própria menina, às vezes, também fala, ele é meu namorado, porque se for namorado, o crime é diferente. E aí você liga pra mãe e a mãe fala, não, é namorado mesmo. Por quê? Porque a mãe vive do recurso daquela menina. Lamentável. Isso acontece às vezes. Então, tem pais que... E sem contar que tem pais também que levam os filhos para a exploração sexual, que exploram os filhos, que vendem os filhos. Então, infelizmente, é isso. Isso pode ser crime. Né? Tem crime de abandono material, que a gente chama no direito, no Código Penal, que é quando o pai abandona mesmo o filho, as condições de vida dele. Tem o crime de abandono intelectual, quando não leva o filho para a escola. Tem o crime de corrupção de menores, que é quando o pai faz isso. Tem o crime de aproveitar da prostituição alheia, enfim. E tem a exploração sexual em si, que é o artigo 218. Se esse pai explora sexualmente, se ele vive comercialmente desse dinheiro, é crime também. O abuso sexual geralmente é mais de dentro da família, né? Você vê os casos... Intrafamiliar. Intrafamiliar. É mais casos intrafamiliar ou tem também vários casos de fora, né? Pode ter casos de fora também, mas o principal abusador é o pai biológico. Muitas pessoas acham que é o padrasto. Segundo os inquéritos da polícia, o principal abusador é o pai biológico, o segundo é o padrasto, o terceiro é o avô ou alguém mais próximo. Mas também pessoas próximas podem abusar também. Não precisa ser necessariamente uma relação. Um professor. Fotos também. Né? Sim, um professor. Então, existe uma modalidade grande de crimes, vocês são da saúde, não do direito, mas lá no artigo 213 até 220 do Código Penal vai ter vários crimes. Então,
Hoje a gente tem o crime de perturbação, né, sexual, quando a pessoa é molestada, né, Ali, né? dentro do ônibus, que é uma forma também de abuso, mas não nesse abuso que eu expliquei para vocês, mas no campo da sexualidade. Tem o assédio sexual. Infelizmente, tem muitas enfermeiras que convivem com assédio de médicos, Demais, né, de patrões, de donos de clínicas, de donos de hospitais. Já é um outro tipo de crime, porque tem a ver com as relações trabalhistas. Enfim, existe uma modalidade grande de crimes do campo da sexualidade. E qual é a faixa etária, normalmente, que você pega e o gênero mais afetado nos casos? As principais vítimas da violência sexual no Brasil são mulheres, mas homens também são vítimas, mas a maior parte são mulheres, em torno de 80%. Especialmente mulheres negras, mulheres pobres, porque a violência sexual ela é um fenômeno que acompanha a história do Brasil desde que ele existe. Quando os portugueses aqui chegaram, eles já abusaram sexualmente das indígenas. As mulheres que foram trazidas nos navios negreiros também eram estupradas, eram violentadas. A Casa Grande estuprava a senzala, tanto mulheres quanto homens. Então, essa realidade ela é uma realidade muito dolorida que acompanha a nossa história. É muito comum meninas serem trazidas do interior para trabalhar em casas de madame, em Goiânia, e serem abusadas sexualmente, não apenas para fazerem serviço doméstico, mas acaba fazendo serviços sexuais também para o filho do dono da casa, para o dono da casa, enfim. É uma realidade bem dolorida. Mas a maior parte são mulheres negras, são mulheres pobres, porque o que explica esse fenômeno é a desigualdade social do nosso país. Nós vivemos num país onde 105 milhões de brasileiros recebem até R$450 por mês. 105, quase a metade dos brasileiros recebe até R$450 por mês. Muito pouco. Não conseguiria nem pagar a parcela da faculdade. Né? Sim, e desses, 20 milhões recebem até R$150 por mês. Ou seja, vivem com essas bolsas do governo. Então, nós temos uma quantidade enorme de pessoas em situação de miséria. Uma estatística dessa semana, 3 milhões de brasileiros não têm documentos. E isso eu vi nas operações de combate ao trabalho escravo. Foi muito comum eu ir na operação e encontrar pessoas que não têm certidão de nascimento, que não sabem a data de nascimento. O assunto do e-mail é a violência sexual. Então, assim, os fatores a desigualdade social é um fator que leva à violência sexual e o machismo. Nós vivemos num país profundamente machista, onde o corpo das mulheres e das meninas é objetificado e isso é um fator que leva aos homens se sentirem no direito de tocar, fazer gracejos, brincar, inclusive com crianças. Então, é preciso que a gente enfrente essa cultura do estupro, essa cultura misógina. E esse enfrentamento, ele acontece na polícia? Sim, mas não só na polícia. É preciso prevenir. Então, por isso esse podcast, essa iniciativa é tão importante. Isso. A educação sexual é pouco falada, né? Nas escolas. E eu acho que é por isso que tem grande relato também de abusos. E você, o que você acha disso? Quando você acha que tem que implantar, né, esse assunto de educação sexual? Bem, nós vivemos uma realidade extremamente conservadora que depõe contra a saúde e a segurança das crianças. Dizer para os pais que eles não têm que falar sobre sexualidade é desproteger as crianças. Nós não podemos confundir sexualidade com erotismo. Sim. Nós não estamos falando de erotizar as crianças e de falar de pornografia, não é isso. É importante dizer que nós somos um corpo sexualizado, que nós temos desejo, e o mais importante é falar com as crianças, primeiro, de acordo com a sua faixa etária, respeitando a faixa etária. Segundo, respeitando mesmo. Então, cada criança vai ter a sua resposta de acordo com o seu tempo. Então, as crianças muito pequenininhas, de 0 a 3 anos, talvez o mais importante fosse explicar para ela a diferença do público com o privado, explicar para ela que ela deve vestir roupas, porque se ela estiver sem roupa, isso facilita o abusador, porque existe muito voyeur, pessoas que se alimentam a sua sexualidade, seu desejo, apenas observando, enfim. Então, talvez nessa fase inicial, diferenciando, aqui é casa, aqui é banheiro, aqui é rua, né? Vamos vestir roupa. Fala também dos órgãos, das partes íntimas, para não ter os apelidinhos, que quando fala os apelidinhos, a criança não sabe determinar quando vai falar para a pessoa, né? Sim, e a mãe do pai. E aí, nesse período, e talvez até um pouco mais velha, 4, 5, 6 anos,
explicar onde pode tocar, onde não pode tocar, o que são partes íntimas, isso inclui a boca, isso inclui os seios, isso inclui vários lugares. Explicar para as pessoas que estão em volta que talvez fosse importante perguntar para a criança. Nós vivemos uma cultura adultocêntrica, onde a gente olha o mundo por meio do olhar dos adultos. Mas as crianças também têm desejo de dizer o que elas querem, se elas querem ser tocadas ou não querem. Sim. Então, talvez explicar para os adultos que seria interessante o adulto perguntar, olha, eu posso te dar um beijo? Talvez é um adulto que nunca viu a criança na vida, ela pode se sentir assustada. Então, que a mãe força às vezes, né? Fala, você tem que beijar os tios. Então, aquilo deixa a criança vulnerável também. E assim, é muito importante também para quando ela saber, né, dessas questões da parte íntima, ela tá informando para algum parente que ela tem mais confiança, né? Sim. E isso vai facilitar para ver e descobrir se está acontecendo um abuso. Excelente. Né? E aí, é isso. Então, é de acordo com a idade. Então, talvez ali já para os 6 a 8 anos, falar sobre o adulto de confiança. Eu falo muito com adolescentes sobre o adulto de confiança. Falo assim, deve ter, porque o adolescente sempre está naquele lugar um lugar próprio dele, né? Uma fase diferente. A gente também não tem que criminalizar. É uma fase diferente da vida na qual todos nós passamos. Então, falar do adulto de confiança. Deve ter algum adulto que você confia, não é possível que seja seu professor, que seja um primo mais velho, que seja alguém que você confie. Então, falar para a pessoa não guardar segredo. E essa parte do segredo vale para a vida toda, desde bebê até adolescente. É importante manter uma relação de confiança, não mentir para as crianças, porque mentir faz com que as crianças não confiem. E aí logo elas percebem que não é verdade. Então, tem que manter uma relação de confiança. Então, pedir para não guardar segredo, pedir para elas contarem, caso elas sejam tocadas, de maneira que elas se sintam constrangidas. E, de fato, não achar que nada é tabu, porque não é tabu. Essa ideia de tabu, ela faz com que adolescentes engravidem. A gente tem um alto índice de adolescentes grávidas em Goiás, especialmente das cidades do interior. Nós estamos vivendo quase que uma epidemia de sífilis. A quantidade de pessoas com infecções sexualmente transmissíveis é muito alta. É quase 1 milhão de novos casos de infecções sexualmente transmissíveis por ano. Nossa, especialmente a sífilis. Ano passado foram 200 mil casos de sífilis. Nós temos em torno de 40 mil novos casos de HIV por ano no Brasil. Pessoas vivendo com HIV. Houve uma redução no ano passado de 40 para 35 mil, mas aumentou entre os jovens. Então, se a gente não fala, o que a gente está fazendo é colocar as adolescentes e os adolescentes num lugar de perigo. Porque eles precisam saber sobre o uso de camisinha, sobre gravidez, os riscos de um parto. Vocês são da saúde, sabem mais do que eu. Os riscos de um parto para um corpo que não está preparado. Então, tudo isso gera problemas e problemas mentais também. Essas adolescentes e esses adolescentes, eles passam por sofrimentos mentais, por não terem informação. Primeiro a parte mental, né? Que ataca a criança e adolescente, afeta, né? E sem falar em saúde mental, eu queria perguntar, na sua vivência, né? Como esse abuso afeta as crianças e adolescentes e sua família? Na sua vivência ali, o que você dava para perceber em relação à criança ali, físico e mentalmente, conversando com ela sobre isso? Eu tenho 2 lugares da minha existência. Um primeiro lugar é o policial que está lá na operação e que encontra uma adolescente sendo explorada sexualmente. É claro que aquele lugar é muito dolorido, é um lugar de muita dor, e eu percebo que ela está num regime de sofrimento. Às vezes ela não reconhece também que ela é uma vítima, porque também passa por uma questão de comércio, de manter a família. Então, às vezes ela fala que ela consentiu naquela relação. Enfim. Mas existe um outro lugar que eu fui construindo ao longo são 20 anos atuando nessa temática. E convivendo com pessoas que foram abusadas sexualmente, exploradas sexualmente. O que eu percebo com as minhas amigas, que eu tenho muita admiração, é que elas conseguiram dolorir. O que é isso? É colorir a dor. Colorir a dor é transformar a dor num lugar mais bonito. Então, é claro que há quase que um castigo perpétuo, porque a pessoa vai sempre lembrar daquilo e sofrer com essa situação, mas é possível que também haja um trabalho com profissionais, psicólogos, psiquiatras, e também na tentativa de compreensão militante. Eu percebo que muitas mulheres se entregaram a essa causa, e ao se entregar a essa causa, elas também conseguiram se ajudar e ajudar outras pessoas. Então, é algo que vai doer para sempre, mas essa dor, ela vai mudando de cor.
e ela pode se transformar num lugar de ajuda para outras pessoas também. Puxando o gancho da pergunta da Pamela, em questão do pessoal que você atende, né, das crianças violentadas, quando você tem que fazer um depoimento, tem que dar um depoimento, não tem? A criança mesmo dá um depoimento ou não? Sim. Hoje a gente fala muito sobre depoimento sem dano, porque no passado dessas discussões, dessas operações todas, a criança era colocada junto, às vezes, com o agressor ou a adolescente. Não havia uma sala especial preparada. E acontecia um processo que a gente chama de revitimização. Então, a criança conta para o primeiro policial que foi lá, às vezes fala para o conselho tutelar, depois para o policial, depois para o delegado, depois para o promotor, depois para o juiz. Então, ela passa por um processo de reviver essas dores. E hoje a gente avançou no sentido de criar, de tentar fazer com que tudo isso se resuma apenas numa audiência só, que é o chamado depoimento sem dano. Então, né, hoje existem salas preparadas, onde já o promotor, o delegado, o juiz vai ouvir todo mundo junto, sem essa criança às vezes perceber, com o apoio de um psicólogo, numa sala lúdica. Como é que vocês fazem para ele ter confiança em vocês? Porque ele foi ali agredido, né, violentado. Para ter confiança em vocês para falar sobre, Sim, né? E muito importante. A polícia que chega primeiro, ela tem essa dificuldade. Então, o que a gente faz é, primeiro, não criar aquele ambiente de alarde, com 1000 policiais, viaturas, para não assustar a pessoa. Segundo, colocar um policial que seja mais sensível, às vezes uma mulher policial. Terceiro, separar essa pessoa do agressor, claro. Quarto, colocar essa pessoa num lugar tranquilo, num lugar agradável, que seja numa sala reservada. Deixar essa pessoa tranquila, não pressionar, não querer obrigá-la a falar, não ficar usando sempre não, coisas negativas, usar mais coisas positivas. Sempre que perguntar, fazer referência a datas. Crianças gostam muito de datas. Se você falar dia 20 de dezembro, ela não vai saber. Mas, foi perto do Natal? Aí ela vai saber. Foi no carnaval. Né? Então, tem algumas técnicas que você vai usando para tentar fazer com que a pessoa recorde, traga os dados. Mas o mais importante é agir de maneira respeitosa e não revitimizar. E eles ficam com medo de levar eles para a unidade de saúde, para ter um cuidado ali? Isso. Ou não? Geralmente, sim, mas é muito importante levar, porque especialmente no campo da exploração sexual, mas do abuso também. Por quê? Tem várias repercussões. ISTs, gravidez. Nós sabemos que existe estupro legal no Brasil, aborto legal no Brasil. Uma das modalidades de aborto legal é para vítima de estupro. Então, a pessoa pode estar grávida. Enfim, tem uma série de repercussões e é por isso que a gente precisa reconhecer a enfermagem. Vocês têm um papel fundamental na acolhida, enquanto ciência do cuidado, ciência do acolhimento. Vocês tiveram aí um aumento, do piso salarial que foi aprovado. Eu acho que vocês deveriam receber muito mais do que isso. Pois é. Porque vocês lidam com esses traumas, vocês vão lidar com essas pessoas traumatizadas e é preciso lidar com muita sensibilidade. Para vocês, eu acho que a tarefa é difícil, mas é mais fácil do que na polícia. Na polícia, o policial está muito preocupado com droga, com traficante, com armas. E esses temas mais sensíveis, é difícil de sensibilizar. Então, e para mim são os mais importantes. Porque se eu fiscalizar um veículo, é mais importante eu ver se o veículo está com IPVA atrasado, ou até mesmo se tem 1 quilo de maconha, ou é mais importante uma criança que pode estar aí, às vezes o policial nem olha. Verdade. Essa criança pode estar sendo sequestrada, não pode ter sido abusada, pode estar sendo traficada, pode ser uma criança desaparecida. Sim. Então é preciso também que o policial mude um olhar, e a gente tenta fazer esse trabalho lá dentro. Isso. Como são assegurados os direitos da criança e do adolescente? Falando mesmo dentro da polícia, do direito. Bem, todo policial passa por uma formação onde ele aprende várias legislações e também os principais direitos de grupos em geral. Então ele vai falar sobre idoso, vai ter um curso que vai falar dos direitos do idoso, da pessoa com deficiência e também da criança e do adolescente. Acho que aqui na enfermagem também deveria ter especificidade sobre crianças e adolescentes, tem muita coisa da pediatria, enfim, própria da criança, demandas próprias, dores próprias, sofrimentos próprios, doenças próprias. E na polícia a gente estuda o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vê a importância de valorizar o ECA, porque o ECA sofre muitas agressões. Tem gente que acha que o ECA é para proteger bandido. Isso gente, o ECA é para proteger direitos de crianças. As crianças são muito mais violentadas do que violadoras. E os adolescentes também. Os adolescentes são muito mais vítimas de negligência, de abandono, de violência do que violentadores. Há adolescentes que
caíram nessa situação. Mas eles são muito mais vítimas. E se eles estão lá é porque eles vêm de um regime complexo de ausências e de carências do Estado. Aham. Queria saber se você faz a notificação E finalizando as dessas perguntas, violências, né? E como que é feita essas notificações? Finalizando, né? Bem, pra gente da polícia é diferente de vocês. Na polícia a Uhum. gente faz um boletim de ocorrência, a Uhum. gente vai fazer um inquérito policial para investigar. Agora vocês, existem portarias próprias, uma portaria do Ministério da Saúde, portaria 78, se quiser depois anotar, e 485, elas vão falar da notificação compulsória. E existe uma lei também, que é a Lei 10.778 de 2003, que vai falar da notificação compulsória que vocês têm que fazer. No hospital que vocês forem trabalhar, na clínica, certamente lá vai ter uma ficha que vocês vão preencher com nome, raça, cor, fazer uma narrativa dos fatos, verificar a situação de saúde daquela pessoa e vai notificar os órgãos. Geralmente esses órgãos estão ligados ao Ministério da Saúde ou à Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde. E essa notificação vai gerar uma estatística, essa notificação vai gerar um diagnóstico para a gente saber como que a gente deve produzir políticas no campo Isso. da saúde e da segurança. Políticas públicas, né? Se, por exemplo, se verifica que está tendo muitos casos, né? Então, o Ministério da Saúde vai focar ali nas políticas públicas de casos contra a violência sexual infantil. De Exatamente. crianças E aí a adolescentes. notificação é compulsória Isso. para que, de fato, a gente possa proteger essas crianças e colocar adolescentes. ações e estratégias, né? Para É. estar solucionando. Sim. Então, muito obrigada pela sua participação, Fábio. A gente agradece muito, foi muito bom Obrigado. Até entender a sobre como que próxima. acontece, né, na área do direito. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Grande abraço, minha gente. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.